Fala aí, meus queridos e queridas, canal Bad Draw na área, chegando de carrinho por trás, dando 3 mortais, 4 cambalhotas, uma voadora, 3 socos e 2 cotoveladas e ainda uma cabeçada. Vai ter o canal chegando sinistramente, apavorando as criancinhas que, por sinal, podem não gostar de programação, né, e gostar muito aí de ficar na internet jogando joguinhos. Eu não sei o que teve a ver essa frase que eu falei, mas eu gosto de permitir que o meu cérebro faça descargas enquanto eu olho para o buraco dessa câmera, e vocês acabam sendo aí, de certa forma, freudianos, porque vocês ficam em contato com esse eu, né, que é colocado em estado catártico. E vamos parar com esse papo, né, gente? O negócio é o seguinte: dá pra gente usar programação orientada a objeto dentro do Xcode. Você sabia disso? Que programação orientada a objeto e Xcode parecem duas coisas dissociadas, mas que de certa forma o JavaScript na versão 7 agora está tornando possível. O Wix tá agarradinho ali no rabicho do JavaScript, entendeu? E onde o JavaScript vai, o Wix vai também. Então vamos falar basicamente sobre classes, né? E você com certeza vai me ver em outros vídeos falando sobre classes e usando classes para fazer aqui até exemplos, certo? E dentro do possível. E por que usar classes, né? Eu estou subindo aqui o vídeo, tá? Fiz o vídeo aí com todo carinho para vocês. Se eu já colocar o título aqui, ele vai se chamar aqui Xcode, envio de e-mails com Node Mailer. Node Mailer. Depois eu tenho que ver se é com 2 L's mesmo. Mas aí deixa eu não me perder aqui. Sim, usar classes para manter o nosso código mais organizado. E também porque dentro de programação, esse paradigma é o paradigma mais indicado para que você construa códigos organizados e que sejam assim reaproveitáveis. E porque é maneiro também, porque é muito legal. É legal pra caramba. Pô, sem brincadeira, né? Então vamos lá aqui no editor. Eu teria uma página aqui preparada que eu tenho que achar. Pam, caixa de texto. Caixa de texto. Deixa eu ver onde é que eu botei. Se eu botei. Se eu não botei, também se eu não botei, eu posso criar agora. Mas isso não tem problema. Vocês me perdoem o atraso, tá? Eu vou dar só um pause aqui e já volto. Então, façamos da seguinte maneira. Eu vou adicionar uma página aqui. Eu vou chamar ela de classes, tá? E a gente vai ver mais ou menos como é que usa isso aí, tá? Então ela tá vazia aqui. Vamos abrir aqui o nosso editor de código, apaixonantemente apaixonante. Talvez o Wix um dia permita que a gente altere aqui o tema dele, porque eu sei que quem programa aí às vezes se cansa um pouco desse fundo. Mas o nosso editorzinho aqui é apaixonante, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente. Então se eu digitar aqui a palavra reservada, class, tá? Ele vai dizer que existe classe definição e a classe expressão, tá? São duas maneiras. Aqui no site do Mozilla, dentro desse Read More que está aqui, a gente vai ver o seguinte: definindo classes, tá? Classe não sei o que. Aí existe classes expressão e classe declaração, né? Aí vamos ler a diferença básica aqui em português, né? Aqui, uma maneira para definir... Não traduziu não, bonitão? Uma maneira para definir classe é usando a declaração. Para declarar uma classe, você usa a palavra reservada à classe com o nome classe, por exemplo. Então, eu uso aqui diretamente classe e eu defino a classe. Uma outra maneira é a expressão. É uma outra maneira de definir a classe. Pode ser nomeada ou, né, desnomeada, né, porque ela simplesmente é atribuída a uma variável. Então, o que nomeia a classe é o nome da variável, entendeu? Então, por exemplo, a classe retângulo aqui, ela só se chama retângulo por causa do nome dessa variável, ok? E ela é nomeada aqui quando ela recebe um nome posterior. Enfim, qual o que eu indico para ser usado e que é mais visto em linguagens, por exemplo, como Java, C Sharp e outras? É a classe declarada. E é o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou fazer aqui classe. Vamos ver o seguinte: quando eu digito a palavra classe,
Se eu clicar aqui em definição, ele já cria uma estrutura básica para a gente, inclusive, né, de uma classe que tem uma superclasse. Mas isso a gente vai ver em um outro vídeo, tá? Depois a gente vai até falar de herança e tal. Mas agora, nesse vídeo, a gente só vai falar sobre como declarar uma classe, como usar ela, da sintaxe básica e como isso está funcionando aqui dentro do Xcode. Eu vou criar uma classe, essa classe vai se chamar pessoa, ok? E você note que o Xcode criou para mim aqui um construtor. Um construtor é uma função, mas quando se refere à classe a gente chama de método. Então é um método, mas é uma função. Mas como está se referindo à classe, é um método, né? Mas é uma função, né? Mas como está dentro da classe, é um método. Sacaneei agora. Mas se liga. Então a gente tem um construtor, que é o nome comum, tá? Que ele vai ser executado toda vez que essa classe for instanciada. Já ouviu falar essa palavra instanciada? Pensa aí. Instanciada. De repente você estaciona o seu carro, não é estacionada, não é inspecionada, é instanciada. TAM, aquela empresa de avião. Instanciada. E a gente vai ver instanciamento dessa classe depois. De início, vamos só declarar. Em outras linguagens, a gente consegue declarar aqui, antes desse construtor, os atributos que essa classe vai usar. Por exemplo, let pessoa tem nome, tá? E let idade. Não é o caso aqui do nosso Xcode. A gente não vai conseguir fazer dessa maneira. A gente vai ter que colocar os atributos diretamente nas propriedades ali do construtor, tá? Então aqui vai ficar nome nos parâmetros. Propriedade não, parâmetros do construtor. Parâmetros, né? São os dados que a gente passa para a função, que aqui é um método, tá? Mas é uma função, entendeu? Então o nosso construtor, ele recebe aqui o nome e ele recebe idade. E isso aqui passa a ser, né? Passam a ser os dois atributos da classe. Então a classe pessoa agora tem dois atributos, nome e idade. Né? Vamos dizer que a gente tivesse muitos atributos para passar. Aí eu aconselharia que a gente colocasse assim, ó, aqui embaixo, e fechasse o construtor aqui, tá? Não, construtor a gente vai fechar aqui e levar essa chave, deixar essa chavezinha aqui e escrever o código do construtor aqui, né? Isso por caso de, por exemplo, se fosse aqui idade, altura, né? Por exemplo, RG. Então você teria uma linha de repente muito comprida para certas ocasiões. Mas no nosso caso aqui vai ficar só nome e idade. E a forma que você organiza o teu código também, né? Eu não quero ficar opinando tanto porque eu te considero um artista. Você é um artista e a tua arte é escrever código, né? Ainda que não gostem de seus códigos, que você se faça entender, né? E expresse de fato o que você quer. Para mim, beleza. Então, nome e idade. Então, toda vez que a classe pessoa for instanciada, esse construtor vai ser executado e a gente vai ter que passar um nome e idade. Vamos ver isso aqui na prática? Então, eu tenho uma classe chamada pessoa. Então, eu vou dizer aqui que let pessoa1, isso é uma variável, é igual a new pessoa. Pessoa. Tá vendo que já aparece ali, ó, dizendo nome e idade já, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos não passar nada aqui, ó. Ok? Vamos visualizar nosso código. Ó, nome is not, tá vendo? Ele dá um erro pra gente dizendo que a nossa classe aqui, ela não foi definida, tá? Então existe um erro de você não passar o que o construtor definiu que devia ser feito. Ah, mas como que eu faço, por exemplo, se eu quiser declarar uma pessoa que ela não tenha, por exemplo, valores? Eu vou tentar aqui colocar, mas eu acredito que seja assim, que outras linguagens fazem assim. Eu boto idade aqui igual a null, direto, tá vendo? Idade igual a null. Ele acabou não dando erro aqui, mas de certa forma, enfim, você passa valores nulos ali, esses erros eles param de acontecer, tá? Fica pensando aí que eu não sei o que eu tô falando aí na internet. Eu sou sinistro, rapaz. Aqui, ó. Construtor, nome, idade, tal, não sei o que. Pessoa 1 é igual a new pessoa. Beleza?
Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um console. Estou indo bem devagar aqui, tá, gente? Em pessoa 1. Aqui, vamos visualizar. Você vê que pessoa 1, ó, não tem absolutely not, tá? Então vamos dizer que pessoa 1 é igual a bad, ok? E vou botar aqui a minha idade real, parceiro. Eu tenho 1 milhão de anos, 10 mil anos. Então beleza, continuando ali dando console, a gente não vê absolutamente nada. Deixa eu ver se isso aqui é só um... Eu tô testando essa funcionalidade com vocês, tá? Não sou nenhum craque nisso aqui, não. Mas enfim, a gente criou o pessoa 1 e o pessoa 1 recebeu bad e 1000 ali em idade, ok? Para a gente ler esses atributos, eu teria que fazer o seguinte, console.log pessoa1.nome, aí a gente leria, sim, ali o nome bad, undefined, deu gente, olha só, vamos rebobinar um pouquinho essa fita aqui. Não basta só passar o nome e a idade aqui, não. A gente precisa vir aqui e dizer o seguinte, ó. This ponto nome, tá? É igual a nome, ok? E this ponto idade igual idade. Então, na verdade, onde a gente está definido de fato nossos atributos é aqui nesse this, tá? Então a gente vai ver o seguinte, deixa eu agora dar um console.log aqui em pessoa, porque ele deveria me mostrar alguma coisa assim. Pelo menos o PHP mostra quando a gente dá var dump, ó. Tá vendo, ó? Ele já me mostra que é um objeto, né? É uma instância, né? Isso aqui a gente não pode nem chamar de objeto. É uma instância da classe que tem um atributo nome definido como bad e a idade definida como 10.000, ok? Então é isso, ó. Então a gente faz isso, tá? Mas e se eu viesse aqui, por exemplo, desse coisas diferentes? Por exemplo, nick, né? Ao invés de nome. Vamos ver o que acontece? Então, ó, o que define pra gente os atributos de fato é isso aqui. Né? É o nosso é o que aparece depois do this. E o this faz uma referência à classe. Né? Em tradução do inglês, esse this significa isto e esse isto é essa classe pessoa aqui. Tá? Mas por convenção, o ideal é que a gente use o nome corretamente, para ficar mais fácil, ok? Então a gente criou uma pessoa 1 e a pessoa 1 tem aqui bad e idade. Se eu quiser ler o nome, por exemplo, a gente bota aqui pessoa.nome, que vai pegar ali do atributo e ali tá bad. Mas o ideal é que a gente, para toda vez que a gente vai acessar alguns atributos da nossa classe, é que a gente trabalhe com métodos que nos devolvam esses atributos. Ok? Vamos lá. Uma palavra muito comum da gente usar quando a gente quer um método que nos retorne valores é a palavra get. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui get nome. Né? Get nome. Lembrando que aqui a gente não usa a palavra reservada function. Tá? Olha que eu estou dentro do corpo da classe, a gente não usa a palavra reservada function para definir métodos de classes. Métodos são funções, mas não usam a palavra reservada function aqui. Então, esse é o corpo do meu método, tá? Ele chama getNome e o getNome não faz nada além de return, né, this ponto nome, ok? Então, toda vez que eu chamar o getNome, eu vou pegar o nome ali da pessoa. Então, aqui eu vou dar um console.log em pessoa1, ponto get nome, ok? Vamos lá visualizar agora. Ó, mesmo resultado e ele me retornou bad, ok? Então, e existe outra forma também da gente declarar declarar métodos, que é usando a palavra reservada static. Quando a gente usa a palavra reservada static, a gente consegue chamar esses métodos sem, no entanto, declarar uma instância dessa classe. Lembrando que isso aqui é a instância que eu tanto frisei. Tá? Então, eu conseguiria, por exemplo, vir aqui em pessoa.getNome, direto. Pessoa sendo pessoa o nome da classe. Né? Só que getNome aqui não vai ter valor nenhum, né? Porque a gente, de fato, ó, tá vendo? Indefinido.
Porque que pessoa, né? Se não tem uma instância. Mas algumas classes podem ter valores que aparecem. Por exemplo, classes que fazem cálculos matemáticos. Poderiam ser acessadas direto. Por exemplo, você cria uma classe, cálculo do meu imposto, por exemplo, e chama os métodos ali de dentro. Mas isso aqui foi só para exemplificar para vocês. Tá? Então nós temos aqui o getNome. Mas vamos criar um método mais funcional. Eu estou parecendo professores de orientação a objeto, mas é o que eu estou sendo no momento. Eu estou usando exemplos bem toscos, tá? Eu vou deixar esse método mesmo getNome, mas eu quero dar um exemplo melhor. Vamos fazer o seguinte: método aniversário. Isso é bem típico de aulas de programação, tá, gente? Ó, então a gente tem um método getNome e a gente tem um método aniversário. O método aniversário vai retornar return idade mais 1, ok? Não, return this ponto idade, não, this ponto idade mais igual a 1, tá? Então eu vou pegar a idade que eu já tenho, somar ela com 1 e a gente vai retornar isso aqui. A gente vai dar um console.log aqui em pessoa 1, né, que tem 10 mil anos, e a gente vai chamar o método aniversário, que ele já aparece ali pra gente. Então o normal é que a gente receba ali 10.001, tá vendo? Porque é dessa maneira. Então eu vou colocar assim, ó. Carlos agora tem... Carlos não, Bad, é o Bad Draw aqui do canal Bad Draw, o melhor canal de conteúdo de Xcode do planeta Terra e do universo do sistema solar, né? Que vende cursos na Udemy, tá? Tem um curso básico aí embaixo, gente, tem o curso Xcode Pro, né? Dê uma olhada lá, vê se o conteúdo agrada, e se o conteúdo agradar, cai dentro, parceiro. Cai dentro, estuda mesmo, aprende essas paradas aqui, porque a internet ela é interplanetária. Quando os alienígenas invadirem aqui, só vão sobrar os programadores. Servobed agora tem, vamos lá, pessoa, ponto aniversário, aqui anos de idade. Beleza, então vamos lá. Console de idade. Tá, e se eu chamasse isso aqui mais uma vez, tá? Ele, logicamente, chegaria ali o 10.002, tá vendo? Então, eu vou chamando o método. Deixa eu ver aqui o tamanho que esse vídeo já se encontra. 17 minutos, ele ficou bem grandão. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma outra forma de chamar essa classe. Essa aqui a gente declarou aqui no corpo, e isso com o tempo pode se tornar muito desorganizado aí para os seus documentos. Então eu vou tirar essa classe daqui, a classe pessoa, ok? Eu vou lá no meu public, certo? Vou criar um documento aqui chamado classes, tá? Olha que bacana, eu posso chamar a classe de um outro documento, ok? Eu vou declarar a classe aqui, mas eu vou declarar antes dela a palavra reservada export pessoa, ok? Vamos lá em classes agora. Tá vendo que aqui já dá erro porque a classe não existe. A gente vai fazer aqui um import, né, pessoa, a classe pessoa from public barra classes. Pronto. Então ele agora já passa a reconhecer que pessoa foi importada e ele usa a classe mesmo que ela esteja lá em outro documento. Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero falar um pouco mais sobre classes aí à medida que vocês derem retorno. Classe é muito bacana, orientação a objeto é muito bacana. Trabalhar com a construção objeto permite que a gente construa sistemas profissionais, né, oferecendo aí mais organização para o nosso código e melhor reutilização deles, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí esse tempo todo. E entrem lá no grupo Xcode Brasil. A gente tem uma comunidade com mais de 100 pessoas discutindo sobre o X e você vai ser muito bem-vindo. Obrigado, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.